Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos esse dia, começarmos essa semana. Esse é o dia em que o Senhor nos deu, esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor, por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã. Pronto, Senhor, para receber do Senhor a Tua palavra, a Tua instrução, o Teu conhecimento e o Teu direcionamento, Deus. Fala conosco, Senhor. Não nos prive da Tua presença, não nos prive da presença do Teu Santo Espírito, Deus. Nos ajuda, Senhor, nesse dia e nessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui quase todas as manhãs, de segunda a sábado, né? Com essa programação da manhã, falando sobre a Palavra de Deus, falando sobre os ensinamentos de Deus. E tem sido muito bom poder estar estreitando o nosso relacionamento de amor pela Palavra. Então, eu convido a você a curtir esse vídeo, se você gostar, acionar as notificações, se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos. Eu creio que essa palavra, assim como ela tem sido bênção para nós, ela pode ser bênção para muitas outras pessoas. Amém? Então, pega um café, pega a palavra de Deus, busca um lugar a sós com Ele. Comece a semana, queridos, pelo lugar certo, pela motivação certa, com a atitude certa. Busque a instrução do alto para que você possa agir aqui no mundo físico. Amém? Então, vamos continuar falando sobre alcançados pela graça. Que tema, né? Que base bíblica, né? Que conteúdo, que coisa gostosa de nós estarmos estudando, né? Então, antes disso, eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Então, estamos falando sobre, muito bom, sobre alcançados pela graça. Estamos usando, né, o capítulo 18 do livro de Mateus. Estávamos lendo do versículo 23, paramos sábado no versículo 30. E hoje nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 34. Estamos falando sobre a parábola do credor incompassivo. Ou seja, nós trouxemos para esse tema, alcançados pela graça, um homem que devia ao teu senhor, um servo, que devia muito ao seu senhor. E esse senhor o chamou diante dele para cobrar essa dívida. E essa dívida era tão grande que esse homem não teria só a vida dele sendo privada, tirada dele para que fosse paga essa dívida, mas também a liberdade da tua esposa, dos teus filhos, e todos os seus bens seriam tomados para que ele saldasse aquela dívida com o teu senhor. Mas a palavra de Deus diz que esse homem desesperado, vendo a gravidade da situação a qual ele se encontrava, o problema que ele tinha pela frente, o envolvimento seu com aquele senhor em uma relação de credor, né, e de devedor, o quanto lhe custaria, não só a ele, mas também a sua esposa e seus filhos, a dívida que ele tinha com aquele senhor. E ele se lança aos pés daquele senhor, ele se prostra diante daquele senhor e clama pela misericórdia dele, pela graça dele, para que ele fosse absolvido, para que ele fosse perdoado daquela dívida. A palavra diz que aquele senhor se compadece daquele servo e perdoa aquele servo. Em seguida, aquele servo sai dali perdoado e encontra o seu conservo, e o seu conservo também tinha uma dívida para com ele. Só que a atitude daquele homem não foi a mesma do que o seu senhor teve com ele. Ele pega aquele conservo pelo pescoço, na intenção de cobrar aquela dívida dele, e manda lançá-lo na prisão e ele só sairia de lá depois de pagar toda a conta. Ou seja, ele recebeu graça e reteve a graça. E aqui está um grande ensinamento para nós que gostamos de receber graça de Deus. Nós não podemos receber a graça e cessar a graça de Deus na vida das pessoas.
E a palavra diz no versículo 31 ao versículo 34: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se. Queridos, você quer ver as pessoas entristecidas com você? Haja como alguém que não repassa a graça de Deus para a vida das demais pessoas. Queridos, você quer ver as pessoas entristecidas com você? Não use 2 pesos e 2 medidas em relação à graça de Deus. Como assim, pastor Alex? Querido, se você é alguém agraciado por Deus, repasse essa graça, não retenha. Não seja uma pessoa desprovida de graça para dar para outras. Não seja uma pessoa desgraçada ao impor julgamento sobre as pessoas, porque o que está escrito aqui pode acontecer na sua vida. E eu já vi várias pessoas que um dia eram muito abençoadas por Deus. Eram pessoas que tinham um relacionamento íntimo com Deus na concepção de graça. E após essas pessoas pararem de exercer a graça de Deus sobre a vida de outras, Deus cessou a graça sobre a vida delas. E se Jesus traz isso em forma de parábola para nós, é para que nós ficássemos atentos à retenção da graça de Deus. Nós somos canal de graça de Deus aqui na terra. Nós somos agentes da graça de Deus aqui na terra. Se você é uma pessoa privilegiada, assim como eu, de receber do teu Senhor graça para as várias transgressões que você teve na sua vida, queridos, você e eu precisamos ser capazes de também estender a mão em graça para as outras pessoas, para os nossos conservos. E a palavra diz no versículo 31, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristecendo-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceram. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Não deverias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ou seja, queridos, não retenha a graça. Não seja uma pessoa de coração duro. Não seja uma pessoa que exerce julgamento sobre a vida das pessoas. Queridos, a palavra de Deus diz: não julgueis para não ser julgados. Independente das pessoas estarem certas, erradas, independente das pessoas terem cometido algo grave contra a tua vida, aquele servo, ele devia muito para aquele senhor. Mas após uma cena de arrependimento, uma cena onde aquele homem se jogou aos pés do seu senhor, suplicando para que ele perdoasse a sua dívida, a palavra diz que aquele senhor se compadeceu dele e perdoou a dívida. Só que esse homem era um homem de coração duro, um homem que não tinha um mínimo de bom senso em repassar aquilo que ele havia recebido. Se ele fora perdoado de uma dívida tão grande, por que não perdoar a dívida do teu conservo, que era um pouco menor do que a dele? Por que usar de 2 pesos e 2 medidas quando tratamos da graça de Deus? Graça é favor imerecido. Graça é algo que não nos custa nada. Graça é algo que é dom de Deus. Graça é algo que nós não devemos reter, devemos compartilhar. Nós devemos ser agentes de graça na vida das pessoas. Só que a palavra diz que aqueles homens, após verem a atitude daquele servo, eles viram que o seu senhor o havia perdoado e esperavam dele que ele perdoasse o seu conservo, usando o mesmo peso que o seu senhor usou para com ele. Mas ele não fez, e aqueles homens contaram ao seu senhor, e o seu senhor o mandou chamar, e voltou atrás na tua palavra, ou seja, cessou a graça sobre a vida dele, após ele deixar de praticar a graça
que havia recebido. Isso é um alerta para nós nessa manhã. Querido, se você é alguém que, como eu, já foi muito perdoado por Deus, já recebeu muito a graça de Deus, nós precisamos ser agentes de graça aqui na terra incessantemente. Quem vai definir a porção de graça que nós recebemos do Pai para conosco, do nosso Senhor para conosco, somos nós mesmos. Se nós formos fonte de graça, eu tenho certeza que a fonte da graça de Deus sobre as nossas vidas jamais irá cessar. Um beijo no teu coração, amo vocês, amanhã nós estamos de volta, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nessa semana, em nome de Jesus. Até amanhã, tchau, tchau.